chakras, nossos portais internos. E daí eu começo a falar por que eu chamo de portais internos. Porque, primeiro que assim, o assunto é muito, muito extenso, eu falo que vale uma vida de estudo, né, não cansei de estudar chakras, cada hora a gente tem mais, porque é um conhecimento milenar, e não são 7 chakras, depende da escola, né, e de que milenar você está falando. Não são 7 chakras principais, né, porque depende da visão e da dimensão que você está. Então, começa a complicar a partir daí. Aquele monte de coisa que a gente fala, os 7 chakras principais. Não, mas daí a gente tem o chakra que conecta, o nosso chakra que conecta com a Terra. Ele não é principal também? Lógico que ele é principal. E o chakra da alma, lógico que ele é principal. Então, tem algumas coisas, né, que a gente vai lapidando à medida que a gente se aprofunda no termo chakras. No raso, fica fácil falar os 7 chakras principais, o que você pode fazer para melhorá-los. Na verdade, eles não, eles sinalizam para a gente se cuidar, né? Eles são sinalizadores. A gente não vai melhorar o chakra, ele não precisa da pedrinha ou da cor. Quem precisa daquela frequência somos nós, né? Outro assunto. Meu chakra é muito aberto. Então, não tem chakra muito aberto. É falta dos outros se equivalerem àquele, porque ele pode estar no 100%, que eu duvido, tá? Mas tem o equilíbrio, a coerência entre eles, que quando um está muito aberto, o outro está muito fechado, a gente está numa montanha-russa. Então, esse tipo de coisa, à medida que a gente vai aprimorando a nossa linguagem, né, sabendo que é um assunto imenso, e a gente vai melhorando a partir do nosso conhecimento, e conhecimento daqueles que vieram muito antes de nós. Dessa tecnologia, eu falo que é a tecnologia que a gente já tem na nossa mão, né? Entender a importância de cuidar de nós, e eles sinalizam as nossas mudanças, aonde pode estar mais denso, aonde pode estar mais fácil. Então, quando você fala um chakra está muito aberto, é em comparação com os outros. Então, em vez de diminuir ou se encaixar ou diminuir sua luz naquele conceito, que tal aumentar a sua luz nos outros, né? Para ficar equivalente, para ficar alinhado, para ficar em equilíbrio, mais harmonizado. Aí você sobe tudo, em vez de baixar, né? Então, tem esses conceitos que eu gostaria de já falar sobre, né? Então, eles são centros de energia, mas quando a gente fala, eles são centros de energia, parece que é uma coisa separada da gente. E, na verdade, não é, né? Como se fosse. Peraí, fala, Rê, vai sair. Tá. Ela abanou a mão porque ela tem compromisso. Na verdade, não é separado da gente. Os chakras, os mais conhecidos, então a gente vai começar a mudar, não são os mais importantes, são os 7 mais conhecidos que a gente vai falar. Eles são a ponte de ligação entre o mais denso, a nossa matéria, o corpo físico, que é frequência, mas uma frequência mais baixa e mais densa, que a gente percebe como matéria, até os outros campos. Campo mental, campo emocional, campo energético, que até agora é o que a gente considera como mais sutil, que a gente perceba, mas tem mais sutis que eles. Então, a gente tem vários corpos. A gente vai lidar com os 4 os corpos e com os 7 chakras mais conhecidos, tá? E dependendo do que acontece, a gente vai estar muito mais focada na tríade inferior ou a tríade superior. Mas
muito mais focada ou ter mais facilidade também não tira a nossa responsabilidade de alinhar todos, porque você é tudo isso. E ficar mais pendendo para o, o, os chakras superiores, por exemplo, então, porque eu sou mais espiritual, e esquecer que tem que cuidar do corpo físico, também é desequilíbrio, né? Então, a gente é tudo isso. E os chakras vão ser os sinalizadores, né? Os que a gente percebe desde o campo energético, com alguma técnica, ou até com questionamentos, né? Quando a gente não tem a técnica, aonde a gente pode aprimorar, aonde a gente está mais denso, ou está mais fechado, aquele conceito, aquela frequência está mais dificultosa. E só, tá lindo. E a gente pode começar a trabalhar com elas. Da mesma forma que vão ter os outros chakras, tanto os abaixo do básico, né? Chakra que liga a gente com a terra e os outros mais abaixo, com Gaia, inclusive, até os mais acima também. Não tem melhor ou pior, né? Tem o conjunto harmônico deles. Os 7 que são mais importantes, ou mais que a gente coloca como mais importantes, é porque a gente lida mais com eles, é mais visível no nosso dia a dia, né? E não que os outros não sejam, é só que a gente não está sutil o suficiente para perceber, sabe? Mas da mesma forma do sutil o suficiente para perceber, imagina como as cores do arco-íris. Olha só como a correlação é muito legal. Porque na percepção visual, a gente tem a percepção de cor que é minúscula perto daquele tanto de coisa que a gente não percebe de cor, porque a gente não tem capacidade visual para tanto, certo? A gente não vê o mais sutil. Né? Tem infravermelho, ultravioleta, que a gente não percebe só com instrumentos, não é assim? A mesma coisa os chakras. E por um acaso, a gente coloca, né? A gente tem a percepção das cores e dos chakras como uma coisa muito importante. É lógico, porque é aquilo que a gente consegue ver dentro da nossa vida, né? Perceber dentro do nosso cotidiano. E isso é bem legal. Não é que não tenha, é mais fácil para a gente, por enquanto. Quanto mais a gente se utilizar, mais a gente vai perceber esses outros campos e outros chakras também, tá? Gosto de falar da nomenclatura. Eu, como não sou yogini, já falei, eu não uso chakra isso, aquilo outro. Eu falo 1, 2, 3, 4. Eu não sei quando a gente começa no zerinho. Não começa no zerinho. Mas é um jeito só de não cair mas eu conheço com nome tal, a pronúncia é assim. Então, em vez de focar no conceito, então a gente passa por cima da nomenclatura, sai do julgamento de o meu nome é mais bonito que o seu, né? O histórico, a casa que eu aprendi, o livro que eu li, sai disso e a gente vai tentar colocar as definições de chakras de acordo com os conceitos que eles lidam com a nossa vida. É isso que eu quero fazer com chakras, nossos portais internos, voltando para nós e como que a gente lida com cada uma dos ângulos da nossa vida, como que a gente lida com cada um dos conceitos, cada um das frequências no dia a dia, tá? Então, definição, então, também não é um centro de energia como se fosse deslocado da gente. Então, veja mais como janelas de oportunidade para você perceber dentro da ponte que se faz entre outros corpos, ok? Como exemplo, eu vou usar o chakra do plexo solar, tá? Que é o nosso chakra 3, no nosso
E daí não vou usar o nome hindu, vou usar como chakra do plexo solar, que fica bem no centro do nosso corpo, né? E eu chamo ele de casa das máquinas. Eu gosto de chamar de casa das máquinas primeiro, porque ele tem, a gente vai perceber os níveis a partir dele, e depois a gente vai, nas outras partes, falar de cada um deles, mas eu vou usar esse como exemplo. O plexo solar, eu começo assim, quando vem uma cliente com o plexo solar tá assim, abalado, primeiro eu falo, você comeu? Você se alimentou? Tá hidratada? Né? Por quê? Tá saindo, colocando a cara no sol, porque tem uma coisa fisiológica primeiro. Porque quem vai ter força de vontade, energia para os projetos e não sei o quê, lidar com o ego, o excesso, falta que vai ser apontado, se você não estiver bem alimentado, bem hidratado, não é? Com as vitaminas mais ou menos em ordem, porque não tem o material para a casa das máquinas. Então, esse é um quesito. Então, quando fala do plexo solar, eu começo assim, para saber se você está bem nutrida. E daí, essa nutrição vai sutilizando. Nutrida não só de alimento, né? Então, essa nutrição, a gente vai começar a sutilizar o como que está a sua energia. Então, depois do nutrida fisiologicamente falando, né, o seu corpo, o seu templo material, como que estão as situações, né, o seu dia a dia, como você está percebendo isso. Porque é materialização dentro do seu campo relacionado com o seu plexo solar. Então, a gente vai lidar com isso. Tem um outro nível aí. No outro nível é força de vontade. Como você está de força de vontade para gerar a ação necessária para movimentar a energia? E movimentando a energia, você está movimentando os seus projetos, movimentando as suas coisas, né? A sua vida, em diferentes áreas, em todas as áreas possíveis. Então, quando a gente fala disso, também já entra em outro nível, né? A força de vontade. E num nível que a gente está alcançando de entendimento, é a morada do ego. Isso tudo no plexo solar. Morada do ego. Ah, mas ego é ruim. Não, ego não é ruim. Ego é fato. Eu tenho 56 anos, tenho 1,62 m, eu estou pesando, não interessa. O que acontece? Tenho 25 anos de experiência, eu posso fazer over, excesso, egoísmo, egocentrismo, arrogância, falta, baixa autoestima. Então, esses níveis, todos eles estão dentro dos conceitos que a gente lida com o chakra, né? O chakra do plexo solar vai sinalizar todos esses níveis, né? Ele é ponte entre todos os nossos corpos, né? Daqueles conceitos relacionados com isso. Então, aí vai ter o relacionado com a prosperidade, né? Porque prosperidade não é só dinheiro, né? Eu sou muito clara nisso, abundância não é só isso, né? Mas a gente lida como energia. Então, como que a gente lida bem com um aspecto e com outro a gente tem problema? Então tem alguns conceitos, alguns padrões, alguma coisa relacionada mais profundamente que está bloqueando aquele chakra, né? Então tem uns nozinhos, eu falo assim, é água ou sopa de mandioquinha, né? Quando eu estou pendulando e falo dos chakras, porque a amplitude e velocidade dele depende da densidade do meio. Então, quanto mais água, tá mais fluido. Quanto mais sopa de mandioquinha, tá mais denso. Mas, de vez em quando, a gente acha uns pedacinhos, né? Esses pedacinhos podem ser padrões, crenças, né? Apegos. Tem uma variação. E isso tudo, quem sinaliza?
chakras. A gente tem essa tecnologia. Então, quando a gente vai falar de definição, por exemplo, então, centros de energia sutil, presentes no nosso corpo, eles desempenham um papel fundamental no nosso bem-estar físico, emocional, espiritual, mas você entende na prática o que isso quer dizer? Né? Porque quando os termos ou os nomes são das tradições orientais, a gente criou um distanciamento como se fosse assim, então eu vou alinhar os meus chakras lá no alto do monte. Não, a gente vai cuidar dos chakras no dia a dia, andando na rua, né? Nas situações que se apresentam. É assim. Então eles são considerados esses portais, mas é para uma dimensão interior sua, para esse aprofundamento da sua dimensão interior, do seu entendimento de como você lida com aqueles conceitos, frequências, né. Então, não tem só uma vez na semana, né, é no caso é diariamente. Então, eh a gente se separa dos chakras, assim como a gente fala, eu falei isso outro dia, eu tô com saudade da natureza, tanto que eu abri a janela, estava uma florinha ali, entrando pela janela do meu quarto, a natureza falando oi. Mas depois eu fiquei pensando naquilo, aquilo lá ficou marretando na minha cabeça. Gente, a gente é natureza. Entende? Essa separação não está fazendo muito bem, como se os chakras da roda, em sânscrito, quer dizer roda ou disco, como se fosse uma coisa que distancia. E a minha vontade é trazer para perto, para a prática, né. Eh, então é com isso que eu fecho hoje, como introdução de chakras, e a gente vai seguir nessa linha de pensamento a cada um deles, tá bom? Dúvidas, coloca aqui para já ir pensando para a próxima aula, eu posso acrescentar, tá bom? Deixa eu